boa tarde. Quinto Congresso Baiano e primeiro Encontro Nordestino de Direito de Família e Sucessões. Eu quero começar agradecendo a Fernanda Barreto, que está coordenando, na verdade está regindo um concerto lindo. O congresso podia mudar o nome e colocar Concerto de Direito de Família, porque está sendo muito bonito. E também agradecer a oportunidade que ela me deu com essa oferta desse MesaCast, de nós abrirmos a discussão para além do jurídico, mas algo que é essencial nos direitos de família. Em 2 palestras ontem, essa informação veio e eu fiquei muito feliz de ter escolhido o tema com a companhia de 2 psicólogas que eu acompanho o trabalho há muito tempo e que toparam sair e vir para esse mundo jurídico nosso. E a primeira provocação que eu queria fazer, a partir das palestras de ontem de meus colegas, é a certeza que eu tenho, e é necessário estender essa certeza, de que o advogado familiarista, a advogada familiarista, o advogado de família, não é o psicólogo. De que ele não pode ser o psicólogo do seu cliente, porque ele precisa acreditar e ele precisa trazer ao processo uma interdisciplinaridade pelo objeto e pelos sujeitos que estão ali. O processo de família é um processo muito especial, não só pelo que ele discute naquele momento, mas pelos danos que ali se constroem pelo tempo, aqui trazendo para o nosso recorte de mesa, principalmente pela possibilidade de extensão de danos já existentes no início do processo, pela criação de novos danos que surgem ao longo do processo, e o tempo que isso leva, o quanto isso adoece os participantes do Congresso, adoece a família como um todo, e principalmente propicia a permanência de danos existenciais. Então, com isso e meu recorte, assim, eu vim, na verdade, no papel de provocadora, do tipo, eu sou advogada de direito de família, não sou psicóloga. Adoro dizer não sou psicóloga e gosto muito também de dizer, eu só pratico o direito de família tendo suporte de psicólogo. Essa é a proposta na minha advocacia de família, é algo que eu peço quase como exigência do contrato de honorários. Precisa ter acompanhamento psicológico. E com isso, eu vou passar palavras para vocês, no plural mesmo, para entender vocês nesse conceito. Quem vai primeiro? Eu posso começar? Pronto. Talvez. Porque me vieram aqui rapidamente algumas coisas. Primeiro, obrigada pelo convite, Ti. Eu sou Tatiana Pedreira, psicóloga, psicoterapeuta de abordagem humanista existencial. E eu sou de uma escola da psicologia humanista chamada Análise Transacional, cujo criador, um psiquiatra chamado Eric Berne, ele tinha a seguinte fala: não existem problemas, existem indecisões. E eu queria, a partir daí, falar sobre o efeito devastador das indecisões jurídicas, ou de toda e qualquer indecisão nesta vida, que se prolongue por demais, né? Porque as indecisões nos trazem indefinições. E o psiquismo humano é muito sofisticado, tem uma série de recursos sofisticadíssimos para lidar com toda e qualquer circunstância de sofrimento, por mais horrenda que seja essa circunstância, desde que as circunstâncias estejam definidas. Quando a indefinição se prolonga por demais no tempo, o que vai ser inicialmente somente uma angústia, uma ansiedade, se torna sofrimento e depois adoecimento psíquico. Então, a gente pode pensar nas partes que estão litigando como partes que irão adoecer ou ter as suas patologias essenciais, que acabaram redundando, inclusive, num processo amplificadas, e, uma vez adoecendo, que vão adoecer todo o seu entorno, todo o sistema humano em torno das partes, sobretudo as partes mais vulneráveis, que são, a minha percepção, sem dúvida nenhuma, crianças e adolescentes, porque essas não só dependem
destas partes, desses adultos cuidadores, mas estão em formação e estão em desenvolvimento, né? Então, essa é uma primeira coisa que eu queria convidar as pessoas a pensarem. Acho que a sociedade precisa ter isso em mente, né? Perfeito, Que, Tati. sim, a justiça não é, o advogado não é psicólogo, mas a justiça é uma espécie de paz social que tem uma função psíquica muito relevante, que é do amparo, do esteio, da proteção diante de situações nas quais a gente se sente desamparado. Então, todas as vezes que eu me encontro em desamparo e que tarda a chegar o devido acolhimento, o devido apoio, a experiência é de abandono e de angústia, que, como eu disse, vai se amplificar e se transformar numa angústia, numa ansiedade crônica e em adoecimento, se isso se espicha por demais ao longo do tempo. E Leila, que acompanha essa coisa da psicologia jurídica, já no recorte de psicologia jurídica, com toda essa informação de Tati, obrigada. No desenvolvimento do processo, tudo isso que foi trazido, dessa sensação de desamparo, a questão da demora, Leila, a questão da cobrança, a questão de ser isto a causa do sofrimento, quando na verdade se sabe que não é. É mais um sofrimento, é um sofrimento novo que chega. Adicional. De sua experiência, Leila, que ela é muito importante pra gente. Primeiro, boa tarde. Agradeço também, Tiana, pelo convite. Eu sou Leila Tibiriçá, psicóloga clínica e jurídica. Trabalho na perspectiva sistêmica relacional e também na psicologia social crítica, né? Então, a partir desse lugar que eu falo aqui, estudo muito sobre conflitos familiares, trabalho nessa interface, como você bem colocou aí, com o direito de família. E acho que Tatiana traz, né, informações que são muito importantes já a partir da sua provocação, que é de que, assim, de fato, o direito, ele ocupa essa função social, né, desse grande pai, se a gente pode dizer, até pegando emprestado da psicanálise aí essa referência, mas acho que a gente está confundindo amparo, cuidado, com a função do psicólogo, porque não é só o psicólogo o responsável social para amparar e cuidar, né? Então, da mesma forma que você tem conhecimentos técnicos específicos para se trabalhar com determinadas questões sociais, seja com o psicólogo, são outras questões de formação para o direito, para o serviço social, e são vários saberes. E a ideia é que, de fato, a gente consiga cada vez mais dialogar, porque a realidade está ficando cada vez mais complexa, né? E questões como o direito de família, que trazem à tona os conflitos emocionais não resolvidos ao longo do tempo daquele sistema familiar, que, de alguma maneira, aquelas pessoas tentaram ali, do seu jeito, com as suas estratégias, com seus recursos, resolver alguma insatisfação, algum conflito, algum outro atrito, alguma necessidade que era divergente do parceiro, da parceira, e isso foi se prolongando ao longo do tempo, a ponto deles cogitarem um processo de separação, cogitarem de alguma maneira essa busca à justiça. Então, quando se chega na justiça, já tem um prolongamento desse conflito há um tempo, se tentando resolver, com muitas emoções envolvidas. E quando a gente se depara com o tempo da justiça, que é um tempo externo, diferente do tempo dos sujeitos que ali estão, a gente fala de um lugar de potencialização mesmo desse sofrimento, desse adoecimento. E que eu gosto de dizer, né, assim, o adoecimento psíquico, ele envolve tudo, não é só a questão emocional, né, que o só não é pouco, né, de forma alguma, mas envolve adoecimento no nosso corpo, né, envolve o aparecimento de doenças crônicas, envolve comprometimento nas relações sociais e tem impacto na função produtiva do trabalho, por exemplo, desses indivíduos. Então, acaba interferindo também na economia da nossa sociedade, ou seja, a gente pode ir pegando e amplificando as consequências de quanto mais esse conflito se demora e esses sujeitos não são atendidos nas próprias necessidades e não conseguem ali se ver, se empoderar mesmo, né, como sujeitos autônomos, para tentar resolver aquilo que eles estão tentando já há algum tempo. Esse adoecimento, ele vai tendo repercussões para a saúde daqueles indivíduos, como para toda a sociedade. No papo que nós estávamos tendo aqui antes de começar, o oficial, a gravação, você, Leila, falou de uma coisa muito relevante, que foi a questão do... Todo o processo é um luto.
É um caminho de luto. E Tati trouxe a questão da preocupação com pessoas em formação, crianças e adolescentes, que a gente sabe são formadas por esse tecido absorvente e que se moldam a partir do que vem, no caso da referência dos pais, em um litígio eterno, e às vezes não mais eterno pela vontade dos pais, mas pela própria demora da decisão do que põe um fim para que eles possam se colocar. E eu queria somar ao luto dito por Leila e as crianças e adolescentes dito por Tati, a questão também dos incapazes maiores. A gente acabou de ouvir Andréa Pachá falar da velhice. E no direito de família, a gente tem também esse viés do idoso, do velho, que passa a ser um sujeito necessitado da proteção. E essa proteção ela pode vir endogenamente da família que busca proteger, quando você tem uma família harmônica, e que ainda assim não deixa de ser o luto, que é o filho incapacitando o pai, é a filha que se torna cuidadora sozinha, porque mulher e porque a ela é dado esse papel, enquanto o processo não termina, ela não tem como dividir isso com outros irmãos que sejam, mas é um luto. É você tá invertendo a ordem física natural e é seu pai em vida que você está incapacitando, é sua mãe em vida que você está dizendo, você não pode mais resolver, sou eu que vou assumir esse papel. E o tempo disso, e quando isso não se resolve ainda com esta mãe, com este pai, este tio, este avô, ou até esse filho também que precisa, que é maior, que é adulto, e chegou o cumprimento da emancipação do filho, que eu acho que é o desejo de todo pai e toda mãe, ver o filho se tornar independente e adulto, e você precisa intervir nisso e trazê-lo a uma constância de incapacidade indefinida por N razões, por N questões que eu acho que a gente não tem como aprofundar muito aqui, mas é a permanência dessa dor do luto que o judiciário não responde, não decide, e as formas disso acontecer, que no meu entender não é trazendo ao judiciário o papel do psicólogo, não é colocando na mesa do judiciário, então você judiciário, você agente do processo, você vai ser psicólogo, mas é trazendo à mesa um psicólogo, uma psicóloga, é trazendo outras técnicas, outros experts, para que isso possa andar de mão dada, inclusive como meio de acelerar o processo. Como meios de fazer com que o processo possa andar mais rápido, porque não dependa de situações de ir e vir e de voltas, porque em algum momento o juiz vai dizer, aqui eu não posso ir porque eu não sei, porque eu não conheço, eu não tenho a capacidade de dizer da incapacidade do outro. Então você volta 3 casas, eu sempre gosto de pensar o processo como um tabuleiro mesmo, e você volta 6 casas e você fica como no banco imobiliário, preso ali, sem conseguir o dado que lhe libere, porque aquilo tá rodando e não sai. Então, assim, como vocês, psicólogos, seja na parte clínica e aí extra-autos, seja na parte intra-autos, podem envolver o pensamento dos operadores do direito e sabidamente, aqui falando por mim, de minha classe e dos advogados, todos nós, toda a advocacia de família entender que a gente precisa já começar no processo com esse amparo. Que é importante que é auxiliador a gente já ter um cliente, uma cliente amparado nisso. Seja para dizer a ele, vai demorar. Eu não tenho como lhe dar uma solução imediata, porque não depende de mim. E saber lidar com isso. E saber não quebrar o vínculo de confiança que ele depositou em você, porque o tempo corrói tudo. E aqui da minha experiência, inclusive a confiança naquele que você chamou para ser seu aliado. Sim. E isso é muito doloroso. Para o advogado também, muito traumatizante em alguns momentos, quando você está desenvolvendo a forma correta. Eu não vou nem falar do melhor, mas você está desenvolvendo o correto. E você entende que aquilo deixa de depender de você e você não tem como ajudar mais o seu cliente. Porque é impossível pensar em direito de família sem pensar em ser um instrumento de ajuda ao cliente. Assim, você não é psicóloga, mas é uma advocacia que exige uma humanização sem dúvida
impossível de... É pré-requisito. Sem Se dúvida. você não quer entrar no conflito familiar, se você entende que você não pode ser esse advogado empático, não dá para fazer direito de família. Com Perfeito. certeza. Concordo plenamente. Não dá. Também. Concordo plenamente. Assinado embaixo. Passei a Acho que você bola. tá falando de algumas coisas muito importantes, né, Tiana? Assim, uma o advogado não é o psicólogo, e você disse uma coisa antes, de uma maneira muito, muito, muito bonita, inclusive, assim, que quando é colocado, entregue, outorgado ao direito coisas que não são da ordem judicial, o processo vai ser frustrante, o processo vai ser embaraçado, ainda mais embaraçado, né? Os consensos não são construídos, né? Não adianta, né? As conciliações não vão acontecer porque existem impasses que são de ordem psíquica. Então, poder fazer essa separação, primeira coisa, é fundamental. Isso aqui precisa ser cuidado em outro lugar. Exatamente. Precisa ser cuidado, por exemplo, no consultório de Leila, que trabalha com psicologia familiar e sistêmica, que vai ter que olhar para esse sistema e tentar mediar de uma maneira muito sofisticada, como ela é capaz de fazer como psicóloga familiar, aquilo, para que chegue do judiciário já muito mais azeitado, né? Outras coisas são resolvidas no consultório particular, né? A gente, psicólogo clínico individual, atende uma série de questões que virariam processos inclusive eventualmente abusivos, se não fossem cuidados a contento, né? Então, assim, saber fazer essa separação é muito importante. Por um outro lado, a gente fala na psicologia da parentalidade, né, que é um campo com o qual eu trabalho bastante, em responsividade sensível, que é o quê? A capacidade de responder adequada e sensivelmente às necessidades de quem eu cuido. Isso é um pré-requisito para todo e qualquer agente do direito. Né? Sim. Eu preciso ter um mínimo de sensibilidade para ter condição de atender a contento e responder adequadamente. E aí a gente vai falar do advogado, sim, a gente vai falar do juiz, sim, mas para fazer o papel dele de advogado, de juiz, né, de promotor de justiça, o que for, de maneira mais sensível em todos os sentidos. Tanto no que diz respeito às necessidades em si daqueles que confiam na justiça, quanto ao timing ou ao tempo dessas necessidades. Deixa eu complementar algumas coisinhas aí a partir da sua provocação e da fala de Tatiana, que é assim, vamos lá. Tem partindo da ideia de que uma separação, um processo judicial, ele é uma crise no sistema familiar. A gente está falando de uma crise que envolve muitas perdas e daí essa perspectiva do luto, né? Existem vários lutos em andamento quando a gente está falando de um processo judicial, de uma tentativa de resolução de conflitos familiares no sistema de justiça. Que normalmente, quando você não tem essa resolução, esse desfecho desse luto na concretude, o nível de adoecimento tende a ser maior. Há um prolongamento desse luto. É como você ilustrou aí, as pessoas ficam presas na casinha ali do tabuleiro, né? E isso vai gerando inúmeras outras consequências, como a gente estava falando antes, né? E, consequentemente, como Tatiana colocou mais cedo, as pessoas mais vulneráveis, elas tendem a sofrer mais. Porque numa situação de crise de um sistema familiar, a gente, nas relações humanas de uma forma geral, a gente tende a potencializar as situações que não estão bem resolvidas. As desavenças, as discordâncias, os problemas, os dilemas, eles tendem... É aquela sacudida do tapete, sabe? Que tira a poeira que estava embaixo. Elas tendem a vir à tona. E aí, no momento de crise, que vai se prolongando, entende quantas outras crises vão surgindo daí? Então, o que a gente está falando é que, consequentemente, se as pessoas mais vulneráveis elas já sofrem mais e a gente entender que o processo ele representa esse número, essas inúmeras perdas de lutos a serem elaborados, a gente está falando que o impacto de uma resolução de um processo ou de um conflito familiar, ele não é só imediato.
ele é a médio e longo prazo para aquele sistema familiar, para todos os indivíduos, para todas as relações ali envolvidas, direta e indiretamente, porque essa família não está sozinha no espaço. Porque quando a gente fala do litígio entre dois pais, por exemplo, ou de uma pessoa adulta com os irmãos para a questão de interdição, por exemplo, de uma mãe, a gente está falando não é só desse sistema da fratria ou conjugal, esse sistema ele está em relação com outros sistemas e vai meio que no efeito dominó mesmo, né? Essa lógica bem cíclica, eu diria, né, que vai se acumulando mais conflitos, mais crises. E é cíclica e elíptica, porque ela vai subindo. Isso. Ela só sobe. Assim, se ela ficasse só no círculo, já seria danoso que só. Isso. Mas assim, ela vai ganhando um formato de amplitude incontrolável. Perfeito. É incontrolável. Um furacão, né? É um tornado. Assim, a sensação vai subindo e à medida que ela vai subindo, a base vai se alargando. Isso vai se tornando e atinge todas as relações interpessoais de todos aqueles envolvidos, inclusive do advogado que não consegue terminar um processo. Isso. E depende do processo para ser remunerado. Do juiz que não consegue concluir um processo, do assistente técnico que não consegue concluir um trabalho. Todo mundo está envolvido, mas claro que os mais enfermados, os mais atingidos são as partes. Não há dúvidas sobre isso. E aqui, pegando um gancho, eu não sei, já me perdi no tempo, por mim eu ficava a tarde toda. Já trocaram a tradutora ali, significa que a gente já está num tempo longo. Mas pronto, então ótimo. Eu queria trazer, a partir do que vocês falaram agora, e do adoecimento, e Tati falou uma coisa da violência patrimonial, e você falou dos pais, é aqui que eu quero fazer um gancho pra gente abordar, que é muito importante também. É o uso do processo como um instrumento de violência. De violência emocional, de violência patrimonial, e do uso deste processo durante muito tempo, do aproveitamento da lentidão do desenvolver do processo no aparato judicial ortodoxo, e de como isto precisa ser combatido dentro do processo. A partir, inclusive, da própria provocação de assistentes técnicos do processo, da perícia do perito psicólogo do processo, que vinha ao processo para dizer, é preciso parar. E com apoio, efetivamente, disso, de onde nós podemos identificar no processo o viés do cruel. Porque a gente sabe que o processo demora. Mas a gente também sabe que há situações em que a demora do processo é intencional. É o não resolver, mesmo quando a solução já esteja lá. Quando a solução seja evidente, seja aconselhada, mas existe uma recusa da solução. E os meios de trazer isso para o processo, como isso poderia ser pensado na interdisciplinaridade para fazer com que o lado psicológico vinha para o processo para dizer, aqui precisa parar. Joguei. Quem vai? Posso ir? Eu tô ainda na sua fala anterior, mas eu volto lá. Vamos lá. A ideia é, de fato, circular, mas é um círculo aspiral, como a gente costuma dizer na sistêmica, porque a gente não volta para o mesmo ponto, nunca. É sempre em movimento, e nesse caso, nessa amplitude que a gente falou, com inúmeras outras consequências, né? A sua provocação é muito pertinente e, infelizmente, é o que eu tenho cada vez mais me deparado nessa interface da psicologia com o direito, que, inclusive, tem entrado nos consultórios da psicologia clínica, tá? Com pedidos que estão disfarçados de demandas clínicas, de preocupação com a saúde mental das crianças, dos membros da família, quando, na verdade, se está ali em busca de um parecer, de um relatório para fomentar um litígio. Perfeito. Então, não tem como a gente não falar, né, a partir dessa sua provocação, Tiana, a partir do conceito de judicialização das relações, judicialização da vida, né?
que é cada vez mais esses conflitos indo parar no sistema de justiça e cada vez mais a lógica da justiça, que é uma lógica normalmente, historicamente coercitiva, Sim. punitivista, que não estimula essa autonomia, não estimula essa autorregulação das emoções das pessoas, não se fala a partir dessa sensibilidade, dessa empatia, da realidade do outro, do tempo do outro, né, das necessidades do outro. Então, é uma lógica diferente do que o que a gente está defendendo aqui. E está cada vez mais entrando nas nossas relações do dia a dia, já que a gente está cada vez mais judicializando os conflitos. Então, é uma lógica circular, né, que vai se retroalimentando aí, e eu entendo que a gente ainda não tem a dimensão das consequências de onde isso vai nos levar, mas não sou otimista para esse cenário mesmo. Daí a ideia da gente cada vez mais pensar em propostas interdisciplinares, da gente tentar contornar essa situação de forma preventiva, de atenção e cuidado, que a gente estabeleça relações sociais de uma perspectiva diferente do que a gente vem fazendo. E cada vez mais vem se, assim, seja pela lógica... Eu trabalho muito com a questão da separação, então fica difícil não falar a partir dessa realidade, né? Então, normalmente vem a demandas, seja agora a partir da discussão de alienação parental, seja por acusação de abuso sexual infantil, e aí você vai tendo uma intensificação do conflito em que aqueles sujeitos ali, eles são objetificados e, assim, eu não consigo nem dimensionar as consequências disso, da perda de convivência com alguns membros da família, não só diretamente envolvidos, né? Você, uma pessoa que você está averiguando, né, uma criança, uma adolescente, você está na alegação de um abuso sexual em que é muitas vezes criado como ferramenta, como discurso, instrumento para potencializar o litígio ali, para defender uma das partes, ou de acusações de outras de violências. Então, o que eu tenho visto é cada vez mais nessa potencialização da judicialização dos conflitos, cada vez mais a justiça, esse instrumento, como é que eu posso dizer, a lógica da justiça sendo utilizada para normalizar, naturalizar violências e até cometer outras violências. Pegando o gancho, eu quero ouvir você nisso, Tati. E trazer neste ponto a importância da celeridade processual e celeridade como garantia constitucional. No nosso processo está lá, o processo para ser eficaz precisa ser célere. Assim, o processo tem que ser eficaz, a prestação jurisdicional precisa ser eficaz. Você tocou num ponto que é muito delicado e quero ouvir exatamente a partir da visão da parentalidade, que é a questão da alegação da violência. E é lógico que, falando de incapazes, menores, idosos, crianças, e quando falamos de crianças, essa violência vem muito mais impactante ao nosso ler, ao nosso olhar. Se há uma alegação desta, a celeridade se torna imperiosa. Porque, ao mesmo tempo que você não pode abrir mão de averiguar, porque se há indícios, se há suspeita, se há o risco, e aqui a gente tem que trabalhar com o risco. Sim. Por mais que seja... Alguns achem que é pouco prudente, mas o risco é muito grande. Porque a gente está falando do tecido absorvente de crianças, de adolescentes. A gente não pode abrir mão de trabalhar com o risco. E tem que ser célere. E se o custo desse risco é o afastamento da convivência, ele é necessário. Mas é necessário também que isso seja resolvido rápido, para se entender se esse afastamento é necessário ou não. Exatamente. Se esse afastamento se evidencia ou não. Então, e aqui na parentalidade, tá te passando para você a bola, numa situação dessa, o sofrimento causado, ao pai que tem que requerer este corte de convivência ao outro, e quando eu falo pai e mãe, e eu acho que a gente precisa sempre ter essa visão muito alargada. Não é só mãe que alega violência contra filhos, não é só pai que é acusado de violência contra filhos, a gente tá falando dos pais e das mães, vamos deixar isso muito claro.
Mas, assim, do pai que tem que fazer esse movimento de alegar, porque tá vendo que o filho é uma vítima, ou ele entende que o movimento é de uma potencialidade de agressão, de violência continuada, psicológica, sexual que seja, e do pai que responde a essa provocação de ser ele o violentador. O tempo nestes pais, o tempo nas relações interpessoais destes pais, e principalmente o tempo como indefinidor desta violência existente ou não na relação destes pais com o filho, que a princípio são os objetos e não os indivíduos. O ato falho é inevitável. Mas a gente usa esse isso, assim, são os objetos. E é inevitável. São os indivíduos a serem protegidos. Sim. Assim, onde é que o risco do tempo faz perder essa relação entre pais e mães, inclusive entre o pai que quer proteger. Sim. Porque em algum momento a chave vira e ele se torna um algoz, o provocador da ruptura. A gente usa na psicologia o termo timing, né, para falar assim, o momentum, para falar do momento adequado, de um tempo que nunca é rápido demais para, por exemplo, atropelar processos que deveriam ser cuidados antes, sim, ou em outra instância, ou ao longo do processo, a contento, como, por exemplo, todas as questões psicológicas, né, que, como a gente está dizendo aqui, muitas vezes acabam sendo tão mal gerenciadas e cuidadas e dissolvidas no âmbito pessoal e da psicologia clínica, deveria ser, que aí vira processo ou vira um fator de sofrimento e de complexificação desse processo, né? Então, assim, rápido demais também não pode ser, exatamente para que a gente não incorra nesse tipo de risco que Leila mencionou, mas lento demais em momento algum, porque aí vem uma coisa que eu quero trazer também, é que nesse tipo de situação, normalmente se tem muita pressa quando a acusação, e principalmente, né, uma acusação assim, com muitos dados que evidenciam a confirmação da suspeita, é ligada à violência sexual. Mas se negligencia muito a violência psicológica. Tá? Então, assim, é como se abusos de poder perpetrados contra a criança não fosse violência psicológica, é como se trato intolerante constante não significasse violência também, é como se negligência não fosse violência, é como se violência verbal não fosse uma violência extremamente deletéria para a formação de alguém, né? Eu costumo dizer muito isso, né? Que violência verbal é obviamente negativo para todo e qualquer ser humano, mas para alguém que está em formação, muito mais. E é tão interessante porque os pais normalmente se sentem muito ofendidos quando os filhos são desrespeitosos e agressivos com eles, mas assim, o dano em potencial do seu desrespeito constante com relação ao seu filho é incrivelmente maior do lado de lá, de quem está em formação, né? Então, assim, eu acho que isso é muito negligenciada, essa violência, assim, menos visível do que a violência física, do que a violência sexual. A violência sexual é que é mais visível. Então, eu me debruço menos sobre ela, porque eu entendo que a sociedade já se ocupa de proteger esse menor, né? Que está nessa situação ou em risco de. A violência física já existe, assim, né? Já é vista com mais gravidade, mas, lamentavelmente, ainda é tolerada por boa parte da sociedade, sob pretexto de educar, né? Bati para educar, punir para educar, como se violência pudesse constituir educação de alguma maneira. E aí entra no que Leila falava Leila falou do judiciário, mas é nossa sociedade. Assim, nós fomos construídos como uma sociedade de controle, de coerção, de punição. Isso. Punitivista, violenta, beligerante, a censura nunca opressiva. A censura nunca é, na verdade, o que deveria ser, que seria a orientação. A censura, ela é sempre de repressão. Sim. Exatamente. De repressão, de aniquilação do self deste outro. Volto que quando está em formação tem efeitos muito mais graves. Então, só fechando meu raciocínio, o que eu queria dizer a violência
sexual é muito uau, meu Deus, está acontecendo e tem que ser mesmo. A violência física tá lá e cá em nossos tempos, né? A gente está aqui completando 10 anos da lei do menino Bernardo. Sim. Agora, no meio do ano, em junho, faz 10 anos, mas ainda tem boa parte da população que acha que tá tudo bem bater em criança, né? Porque tá educando, supostamente. Né? Já existe gente que vê Bate isso como por amor, gravidade. Que vê isso, né? Como algo grave, que é abusivo, que é violento, deletério e adoecedor, que é, e outros que ainda naturalizam, infelizmente, né? Ainda é muito naturalizado esse tipo de violência. Agora, a violência psicológica ainda é muitíssimo invisibilizada e pode ser tão grave quanto a violência física e eventualmente mais. Né? Então eu me debruço muito sobre isso, né? Sobre esse tema da violência contra menores, né? Num grau psicológico, verbal, e eu acho que todos nós, é só um convite para que todos nós, enquanto sociedade, atentemos para isso, para que não deixemos esses menores vulneráveis a isso, e na situação judicial, né? Ou em qualquer contexto outro. Perfeito, eu acho que tanto pensando nas crianças, né, e adolescentes, você está trazendo aí essa visibilidade de outras violências que não só a sexual, a física, que entra na linguagem da materialidade, né, do direito, do que é possível ser comprovado fisicamente. Então, daí a minha crítica da judicialização da vida, né? E é claro que eu não estou falando só do como o sistema de justiça funciona, que como Tatiana faz o recorte, assim, o sistema de justiça reflete nossa sociedade, né? Quem nós somos. Perfeito. E aí o meu convite é para a gente refletir que sociedade nós queremos ser, porque se a gente não quer e está se incomodando com a forma como as coisas estão acontecendo, então o que a gente precisa ir construindo para essa nova sociedade, né? Baseada em outros princípios, outros valores, talvez nessa perspectiva, espero eu, né? De mais cuidado com relação a todos os sujeitos envolvidos aí, né? E eu queria só complementar com o ponto da sua provocação, Tiana, de, assim, esse uso do sistema de justiça, dos processos, o uso dos processos propriamente dito, né, dessa linguagem processual, para se tentar ferir cada vez mais o outro, para com isso, no litígio, tentar ganhar essa causa, quando eu falo que potencializa inúmeras outras violências, tem aí violências também que acabam passando um pouco mais despercebidas se não tiver um letramento para a questão racial, para a questão de gênero, né? Assim, um entendimento que existem outras desigualdades sociais que estão ali marcadas, que se fazem presente nas nossas relações sociais e que, se a gente não olha para isso, passa despercebido e é reproduzido dentro da lógica judicial. E aí, trazendo para as duas, entra a questão o processo chega ao fim. Às vezes demora, às vezes não, a maioria das vezes demora muito, mas chega ao fim. Vamos ver, ele chega. No momento em que ele chega, a decisão existe. Mas será que esta decisão que chegou fora do timing, ela tem... Eu vou falar poder, e eu acho que já tá errado a própria palavra no campo da psicologia, mas assim, ela tem o efeito, eu me afinando a linha, ela tem o efeito curativo que as decisões que são construídas ao longo do processo terapêutico costumam ter? Porque quando a gente passa pelo processo terapêutico de cura, e Tati começou falando disso, da questão das dores que existem pela indecisão, nós vamos construindo pequenas decisões, grandes decisões, a gente vai trazendo essas indecisões para as gavetas certas. Em algum momento a gente para porque tem muita gaveta aberta, em algum momento a gente recomeça porque tem muita fechada e a gente acha que não está arrumado direito, e a gente faz... Mas, se o que se quer no processo, o que se busca no processo é uma decisão específica, essa decisão tá ali e um dia ela chega. Se ela chegar fora do time, rápido demais, pra gente também não falar só da demora, apesar de ser o nosso recorte, mas se ela chegar depois, e ela chega com a resposta que se queria, ela chega falando que você estava certo, que você estava correta na sua pretensão, mas, de novo, é fora do time. Ela realmente tem o poder de afastar esse dano que foi construído
de novo o poder, de novo a punição, a correção. Mas assim, ela tem esse efeito de trazer essa cor. Assim, ela entrega o processo, a prestação jurisdicional vai entregar realmente. Porque assim, a gente sabe que o objeto da prestação jurisdicional é o jurídico. Ela vai entregar o jurídico. Ela não vai entregar nenhuma chave para nada que seja não jurídico. Mas se a perseguição do emocional era aquela decisão do jurídico, e ela chega no seu colo como você quis. Mas fora do tempo. Mas fora do tempo. Aí o que a gente tem é a ineficácia do processo. A gente pode falar que este processo que entregou a prestação jurisdicional certinha, olha, devido ao processo legal, a sentença correta, coisa julgada, isso pro pessoal do meu clube, que sabe o que é? É exatamente o que você quis. Você, advogado, você olha assim, você faz concluir, tá pronto, cheguei ao fim, concluí o que eu busquei. Enquanto advogado, você pode ficar satisfeito. Porque não dá pra dizer que você fica feliz com o processo fora do tempo. Não dá. Assim, a sensação de sucesso não lhe chega. Lhe chega a sensação da satisfação. Você faz, ufa, consegui. É quase um cansaço. É uma satisfação, assim, você correu uma maratona e o povo lhe dá aquela medalha que todo mundo ganha. Não é aquela medalha do sucesso. Todo mundo ganhou. Mas, e pra esta parte? Ela ganhou o que ela quis, mas o dano provocado não foi tão maior que aquilo deixa de ser representativo? Em muitas e muitas e muitas vezes, sim. Né? Acho que a sua pergunta é uma pergunta retórica, né? Já contém a resposta. E é isso mesmo, a gente sabe que é isso. Né? Então, olhar se a gente quer, né? E talvez já se encaminhando aqui para fechar, se a gente pensa, volto no direito como essa instituição que deveria proteger e não servir a abusos de poder, que é o que inúmeras vezes se busca no direito, né? Proteger a contento, a gente tem que estar, volto, atento às necessidades, o que necessariamente significa cuidar de circunstâncias e coisas ligadas às pessoas, mas num determinado tempo. Porque se seu bolo de aniversário chegar lindo, maravilhoso no dia seguinte, não te serve para nada. Ou te serve, você vai comer, pode ser gostoso, mas vai trazer muito mais frustração. Você não apagou a vela, do que qualquer outra coisa. Né? Você não apagou a vela no dia. E aí eu acho que perfeito, Tati. Assim, eu gostaria de complementar a partir da perspectiva da psicologia, né? Que esse ser humano ele está constantemente em transformação. Então, a resposta, a decisão chegou ali, é satisfatória, vamos dizer assim, daquilo que ele estava pleiteando. Mas ele é o mesmo sujeito do que estava pleiteando aquilo há não sei quantos anos atrás? Não é mais. E olha quantas coisas aconteceram nesse espiral aí, né? De esse quase furacão que a gente falou, que vai gerando tantos danos, não só para ele, mas para todas as pessoas em volta, para inúmeras relações que aquela pessoa possui. Ele não é mais o mesmo, as necessidades dele já não são mais as mesmas, né? Perfeito. Ele já nem reconhece que ele quis aquilo mesmo em algum momento. Exato. Ele faz, era isso? Ele faz, era isso, e só assim. E eu costumo dizer que, diferente do que diz o Clube da Esquina, sonhos envelhecem. Sim. Né? E a gente precisa atualizá-los. Perfeito. A gente precisa estar atualizando nossos sonhos, nossos desejos, demandas, nossas expectativas. E objetivos. faz parte dessa reconstrução, né? Porque um processo de luto, de perdas, nos convida à reconstrução da vida. Então a gente precisa estar pensando que reconstruções são essas, que não são as mesmas do que era lá atrás, porque muita coisa mudou de lá para cá. E aí, imagine-se, para os advogados que passaram todo esse tempo acompanhando, gera essa sensação de cansaço, de exaustão, de frustração. Né? De frustração. Imagina para as pessoas que ficaram ali endividadas financeiramente por conta desse processo, que ficaram, sei lá, com essas crianças que foi comprovado, foi decidido, verificado que ela não foi abusada, violentada, mas ela ali foi tratada como tendo sido violentada durante não sei quantos anos da vida dela. Ela passa a acreditar nisso. Ela passa a acreditar nisso. Então, ou foi privada do contato com uma das figuras parentais relevantes. Então, não é só pra gente ir pensando que são muitos os desdobramentos. A gente não fala de um sujeito universal na psicologia, né? Ele é muito único, nós somos únicos. Então, a ideia é que a gente
possa, talvez, com essa mesa aqui, ter estimulado essa reflexão, dessa perspectiva de cuidado de nós, como profissionais que estão envolvidos com essas questões, com os conflitos familiares, para que a gente consiga estimular, ajudar, contribuir para que essas pessoas elas consigam resolver esses conflitos numa perspectiva de maior cuidado com elas mesmas e com os outros que estão ali em volta delas, para que aí a gente consiga, de fato, ensinar as crianças e adolescentes a resolverem os conflitos numa outra perspectiva. Porque se a gente não consegue fazer isso com a gente mesmo, a gente não consegue ensinar os próprios adultos a fazer isso dentro do processo de justiça, como é que essas crianças e adolescentes vão aprender a fazer de uma forma diferente? Perfeito. Claro. Tati, já passaram ali a visão que são 5 minutos e eu acho que nem mais são os 5. Eu acho, honestamente, ó, ela tá passando de novo, fazendo 3. Como Leila já falou, já fez a fala dela pro encerramento, Tati. E assim, eu prefiro realmente, quando, só reforçar a fala do início, quando Fernanda me convidou e disse, você quer falar sobre o quê? E eu disse, eu quero falar sobre dano familiar pela demora. Porque, honestamente, é isso que tem mais me incomodado na minha advocacia. É eu ver o adoecimento de todo mundo e não ver a solução, não a solução querida, mas a solução da decisão. E aí eu disse, eu posso levar psicólogo? Assim, pode não ser só eu, porque assim, eu só ia falar mesmo de advogado, porque cansa, porque tem isso e aquilo. Mas assim, e aí eu quero terminar, assim, Leila já deu a terminar, eu quero terminar com você, Tati. Certo. Porque... Eu queria só falar de 2 coisas aqui, né? Falei do Clube da Esquina, que minhas referências musicais sempre vêm. Então, é primeiro a gente lembrar que o tempo nem sempre é um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho, né? E do mais é lembrar que em Sampa, Caetano disse que a mente apavora o que ainda não é mesmo o certo. Não que não é ainda maravilhoso ou não é desejável, né? Então, voltando aqui, só fechando e relembrando que as definições, inclusive ao longo do curso, né? No curso do processo, precisam vir, né? Vocês, advogados, precisam ser claros, né? Precisam ajudar as pessoas a saberem onde estão pisando, né? E a gente está falando aqui de microdecisões e microcertezas e balizamentos que são muito importantes. E que sim, toda a sociedade precisa ver essa questão do tempo de processos que são muito balizadores para a existência humana, como os processos judiciais, com muito mais cuidado e sensibilidade. Obrigada, Perfeito. meninas. Isso foi quase uma sessão. Obrigada a vocês. Obrigadíssima. Linda. Foi ótimo.